Bom dia, meu nome é Leandro Ferreira da Silva Filho e o título do meu projeto são as aplicações e evoluções das tecnologias da ciência forense nos dias atuais e como surgiu e etc. E a minha professora orientadora é a Anelise dos Santos Mendonça Soares e vamos pro vídeo. Então, agora eu vou fazer uma breve introdução do que a gente vai ver nesse vídeo no dia de hoje. O que estuda a ciência forense? Eu vou fazer uma breve introdução do que é a ciência forense, de como ela ocorreu e como ela está até os momentos atuais e as suas tecnologias. As tecnologias envolvendo o DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, é um componente bem forte da ciência forense e vem contribuindo para essa ciência desde então. O reconhecimento facial de voz e o biométrico e os equipamentos do dia a dia. Para eu fazer esse estudo, eu realizei uma pesquisa de campo envolvendo alguns equipamentos que são usados no dia a dia, que também servem para o uso da ciência forense. Materiais e métodos. Os materiais e métodos que foram usados para o primeiro tópico, que foi o que estuda a ciência forense, né, foram alguns livros e algumas pesquisas e em artigos científicos que já foram descritos, né, para entender como essa ciência funciona mesmo, para entender como ela funciona na sociedade, como ela contribui, né, para a sociedade em si. E eu tive como base alguns artigos já escritos também. Sobre o DNA, eu estudei o próprio DNA também para entender como funciona, porque é uma tecnologia que vem evoluindo gradativamente e não contribui só para as ciências forenses, como contribui para as ciências biológicas também e para as demais ciências. No terceiro tópico, eu fiz um estudo de campo envolvendo as tecnologias do reconhecimento facial, de voz, o biométrico também, para entender como essa tecnologia funciona não só na ciência forense, mas também na sociedade em si. Os resultados que foram obtidos foi que a ciência forense é uma ciência que elucida crimes, né? Ela foi criada em mais ou menos 1975 por Faveiro. Naquela época era um período colonial, então não existiam muitos trabalhos científicos, não existiam muitas pesquisas científicas, mas ele começou esses trabalhos científicos a partir da medicina legal. E foi aí que ele deu origem à ciência forense, que é a ciência que estuda a elucidação dos crimes, né? Na parte do DNA, a gente tem duas tecnologias principais que são usadas, que é a reação em cadeia da polimerase, chamada de PCR, e o polimorfismo de comprimento de fragmento de limitação, que é o RFLP. Ambas essas duas tecnologias trabalham com a duplicação das fitas de DNA, fazendo com que, depois de várias duplicações, se chegue em um resultado para que faça a comparação para ver se os genes de determinada pessoa batem com os genes do acusado ou da vítima e etc. E a pesquisa de campo ela foi feita em alguns estudos porque essas tecnologias que são usadas agora são bem pequenas ainda e de difícil acessibilidade por causa de alguns preços que eu vou mostrar mais para frente. Então ela não é uma tecnologia muito acessível para as pessoas no momento, mas até o momento ela é bem falada e bem compreendida e é uma tecnologia que não deu nenhum problema até o momento. Nas imagens que a gente pode ver abaixo, são dois leitores, né? Tanto um biométrico quanto um facial. São leitores de uma fechadura, que é uma tecnologia usada há pouco tempo e de muito difícil acesso para muitas pessoas. O leitor biométrico, ele funciona basicamente como uma botoeira. Você coloca seu dedo, assim que ele reconhecer, a fechadura abre e esse é o funcionamento dela. Ela está na faixa de R$ 2.500, essa da Intelbras. É um modelo bom, é um modelo bem falado, pelo menos onde eu fiz as pesquisas, né? Mas ela está mais ou menos nessa faixa, de 2.000 até uns 3, 2.900, por aí. A outra imagem que a gente tem é um controlador de acesso facial. Ele, na página que eu pesquisei, na onde eu procurei, ele está mais em conta do que o da biometria,
mas ele não é tão certo igual o da biometria, né? O da biometria consegue ser mais certo, consegue ser mais com menos erros, né, do que ele. E ele está na faixa de uns 1.800 a R$ 2.000 mais ou menos. Então assim, são tecnologias não tão acessíveis que estão vindo para o mercado agora, mas são tecnologias boas, usuais, que muitas pessoas estão usando no momento. As conclusões que eu tive dessa ciência foram que essa ciência é uma ciência que é bem avançada, né, para a época que a gente se encontra, com tecnologias com grandes avanços e grandes tecnologias que estão chegando no mercado de trabalho agora para inovar, sempre inovar mais e mais. E é uma ciência que é um trabalho árduo, um trabalho complexo, difícil, mas ela é bem interessante de se estudar, porque ela estuda a área da biologia, ela estuda a área da química, da física também. Então é uma ciência que engloba bastante, ela tem vários nichos, ela tem várias profissionalizações, podemos assim dizer, né? A ciência da odontologia, da morfologia, da própria química, né? Que estuda a área das drogas e etc. E essa ciência ela é chamada tanto de ciência forense quanto de perícia criminal. São ambas as coisas, só que a perícia criminal ela trabalha mais em questão de crimes, né? A ciência forense não, a ciência forense ela faz uma investigação total do que pode estar acontecendo, do que aconteceu, né? O DNA em si, ele vem em uma constante evolução, né? Que ele é usado desde os anos 90, desde os anos 80, para ser uma tecnologia de ponta que está sendo inovada sempre e com máquinas e tecnologias que são inovadoras sempre, né? No momento são usadas principalmente o PCR, no caso desse vírus, né? Que está atacando o nosso mundo no momento. O teste para ver se você está com negativo ou positivo é através de um teste de PCR. Então ela faz essa análise dentro do seu DNA, acima do seu DNA, né? E sobre as tecnologias citadas por último, que foi a impressão digital e o reconhecimento facial, eu não citei muito sobre elas na questão da ciência forense, porque elas não estão sendo usadas tanto assim. Sobre o reconhecimento facial, ele não é usado como uma tecnologia, ele é usado mais como um desenho e etc. para reconhecer determinado crime ou determinado condenado, né? Podemos assim dizer. E a impressão digital ela vem evoluindo sempre. A gente pode ver em alguns filmes, em algumas séries e na própria sociedade também. Em qualquer lugar que você toca, a sua impressão digital está lá. Então, se acontecer uma cena de crime e você tocar em alguma coisa e eles fizerem a análise e a sua impressão digital estiver lá, infelizmente você vai ser um dos salvos, vai ser um dos condenados, né? Então é uma ciência muito árdua, muito complexa de se estudar e muito boa também para fazer os estudos e para fazer as comparações, né? E é isso. Nesse slide, vocês podem conferir as duas referências que eu usei. Uma é da Secato, uma escritora que escreveu o livro das Ciências Biológicas e Biologia Molecular. Eu usei ela principalmente para fazer o estudo do DNA e a questão do PCR, do RFLP, e a questão da criminalística, origens e evoluções e descaminhos, né? Foi escrita pelo Garrido e pelo Giovanelli, e eu usei ela mais para citar um pouco da ciência forense como um todo. Aqui estão os meus agradecimentos. Agradecer à orientadora pelo apoio no desenvolvimento desse trabalho como um todo e agradecer aos ouvintes dessa apresentação. Muito obrigado, tenham um ótimo dia.